Quem estuda tarô já pode até estar entendendo o que eu tô falando. E quem não está entendendo, é isso. As cartas falam. Por isso que tem gente que fala que as cartas falam. Você começa na pegada das cartas, você cria uma intimidade com o seu deck por conta dessa prática, que no final você não sabe onde começa o tarô, onde termina você. Você fica unha e carne, entendeu? As cartas, você começa a sentir até a energia das cartas. Quando a gente abre uma mesa de tarô, aquilo é tão quente, é sério, gente. Aquilo é tão quente, parece que está esquentando tudo. É muita energia. E aí quando você acaba uma jogada que você fecha, você sente até que a temperatura já deu uma caída, sabe? Por quê? Porque o tarô é uma energia muito forte, né? Porque ele tá ali acessando e puxando energia e acessando campos inconscientes. Então tá ali, um negócio que tá fervilhando. Pena que a gente não possa enxergar, né? Quem sabe um dia a gente possa ver o fenômeno acontecer. É como se fosse o Wi-Fi, né? Você não vê o Wi-Fi, mas ele entra no seu celular, ele entra no seu computador, ele entra na sua televisão, o sinal do Wi-Fi. O tarô é praticamente o sinal do Wi-Fi, mas o sinal do Wi-Fi de quem você está lendo as cartas, entendeu? E aí, outra dica também para começar a jogar, né? A gente já viu aqui, precisar estudar tarô, praticar com as pessoas próximas, lembrar que o tarô não é decoreba. O tarô, ele é entendimento, né? O tarô, ele alcança ali a sua essência. Como eu disse, né? Vai virando você e ele uma coisa só. E quando você começa a ler o tarô, ou jogar o tarô, como queira, é impressionante. Acontece uma alquimia entre você e ele que é indescritível. Só você tendo essa vivência com ele é que a gente entende a profundidade disso tudo, né? E aí, se você entende a essência da carta, não tem pra ninguém, gente, não tem. Você tem que entender a essência da carta. E você entende com prática. Tem que praticar. Não tem como, né? A gente já falou também, pedir feedback para as pessoas. Então, vai chegar um momento, né, que alguém vai chegar para você e vai perguntar. Vou deixar a polícia passar. Alguém vai chegar para você e perguntar quanto é que você cobra, né? Você vai, quando chegar essa hora, pode ser ou alguém perguntar quanto é que você cobra, e quando isso acontecer, cobre, tá? Porque já é um sinal de que tá na hora de começar a cobrar. Ou então, quando você sente que tá segura, que é a hora, né, que você já teve vários feedbacks, já testou em todas as suas cobaias, tá na hora de você começar a cobrar. Eu contei aqui, vou contar de novo, eu já tinha treinado, né, com as minhas amigas, já tinha treinado com os meus filhos em casa. Eu adoro fazer minha filha de cobaia e ela corre de mim muito, porque ela diz que eu descubro as coisas que ela não quer que eu saiba. Então o tarô é terrível, quando eu chamo e abro carta assim, é terrível, porque também tem essa ligação de mãe e filha, né? Então é já uma ligação forte. Com o tarô, então, coloca isso em potência. E aí eu tenho, né, até hoje, né, uma amiga, né, que eu considero amiga, que faz as minhas unhas. E eu lembro que eu fui fazer a minha unha e eu fui lá e falei com ela que já tava jogando tarô e tal. Aí ela falou, lê pra mim. Aí eu, tá, vou trazer o tarô aqui, vou ler na próxima. E aí chegou o tempo de eu voltar lá, né, era o salão da mãe dela, e a gente acabou de fazer as unhas, e aí eu sentei na varandinha dela, que tinha uma mesinha, 2 cadeirinhas, e eu abri o tarô pra ela e comecei a ler as cartas, né? E aí quando acabou
a leitura dela, que ela foi me dando feedback na hora. Sim, isso aconteceu, não, tô entendendo, faz sentido e tal. Quando eu fechei, que acabou, estava saindo uma outra cliente, ela passou pela gente e perguntou assim, tá parecendo mesa de leitura de cartas. Ela até falou cartomancia, né, de cartomante. Aí a moça, né, não vou falar o nome dela, ou eu já falei, não lembro. Bom, enfim. Ela falou assim, não, mas ela estava tirando cartas pra mim. No caso, eu estava tirando cartas pra ela, né? E ela olhou pra mim e falou assim, quanto é que você cobra? Aí eu vi que naquele momento era o universo já falando pra mim, tá na hora de cobrar. Aí ela sentou na minha frente e eu joguei pra ela ali. E essa pessoa me procura até hoje pra eu ler pra ela. E isso já vai um tempo já, né? Porque desde aquele primeiro momento que eu joguei pra ela, joguei com segurança e eu fui jogando e ela foi vendo que estava fazendo sentido. E outro detalhe, ela foi vendo que eu era uma pessoa séria, né? Que eu não era uma pessoa que eu tinha uma credibilidade, né? Porque as pessoas olham pro tarólogo como se ele fosse um cambalacheiro, e não é, né? Confunde muito as coisas. Eu sempre falo, vem do inconsciente coletivo, né? Porque o tarô, ele foi dentro de uma lei que proibia cartomancia, vidência, enfim. O tarô, ele foi colocado nesse cesto e foi como essa lei colocou ele como contravenção. Então, até 1997, que foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, que ele aboliu, que ele revogou essa lei que falava que o tarô e outras cartomancias, outros oráculos eram contravenções. Por isso que a gente está vendo esse boom do tarô de pouco tempo para cá. Porque quem tirava, né, não falava que tirava. Quem ia se consultar não falava que ia consultar, porque até então era um crime, né? Não podia falar, não podia dizer. Enfim, a partir do momento que essa lei foi abolida, o tarô, né, as amarras do tarô, amarras preconceituosas do tarô caíram por terra e ele veio numa crescente, né? Então cabe a nós agora, profissionais do tarô, profissionais sérios, levar adiante e quebrar todos esses tabus que estão em torno, né, ainda do tarô. Explicar para as pessoas que não é isso que ainda as pessoas acham que ainda está no inconsciente coletivo, né? Que o tarô, ele é uma ferramenta maravilhosa, né? E que pode trabalhar tanto na parte divinatória quanto na parte terapêutica e no autoconhecimento.